Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Mandar um forte abraço para algumas pessoas que escreveu aqui no canal. Quem escreveu essa mensagem aqui foi o Capitão Incrível. Ele escreve aqui que ele há muito tempo dá almoço com a esposa dele para os missionários, para duas duplas de missionários, até o dado momento aqui, né? Ele está abençoando sempre os missionários ali, é uma benção. Ele manda um abraço aqui, família Araújo de Andradina. Obrigado por esse abraço, um forte abraço para você e sua família também. Temos aqui a mensagem da Virgínia Rodrigues também, muito obrigado. A Irene Cardoso escreveu assim, ó: ao darmos almoço para os missionários, somos abençoados. Tenho testemunho disso, eu também tenho esse testemunho de que quando nós damos alimento para os missionários, Deus nos abençoa, com certeza. E última mensagem aqui, Vanúzia Jupe dos Santos, né? Ela escreveu aqui que indo para o trabalho, né? Ontem, ouvindo essa mensagem, saindo de casa, indo para o trabalho. Quando ela chegou no trabalho, ela estava em lágrimas ali por conta do poder da palavra, a mensagem ali, né? Eu acredito que essa emoção que você sentiu, esse sentimento, é o Espírito Santo no seu coração, né? E se ele tocou tão forte assim no seu coração, pode acreditar, você está muito receptivo à palavra do Senhor. Parabéns, tá bom? O mérito é todo seu de sentir toda essa energia aí, deixar o Espírito Santo te tocar de tal forma que você ficar dominado assim e não conseguir conter as lágrimas, tá bom? Parabéns aí pela receptibilidade que você tem para perceber o Espírito Santo aí, tá bom? Muito obrigado. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Segundo Reis, capítulo 6, que é um dos milagres aqui que Eliseu faz. Tá bom? Vou começar aqui o versículo 1, vou ler direto o texto, depois eu volto explicando. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, ao Jordão, e tomamos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E ele disse: irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que, quando derrubava um deles uma viga, o ferro caiu na água, e chamou e disse, e clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o, e então estende a mão, e o tomou. E o versículo aqui também fala aqui: e o rei da Síria fazia guerra em Israel. Só quero ler até essa parte aqui. Eu achei muito importante essa parte aqui, que Eliseu ele faz esse milagre, ele faz uma machadinha, né, que estava afundada na água ali, flutuar, né? Ele faz esse milagre, eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu vou compartilhar, já li as escrituras, aí eu vou compartilhar o versículo e já fazendo a explicação aqui, tá bom? Vamos lá. Então ele diz, né? E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante de tua face é estreito. Estreito aqui no hebraico também a tradução serve como pequeno. Ou seja, ele estava num lugar pequeno porque tinha muitos filhos dos profetas. Filho do profeta significa discípulo, né? Os que seguiam a Eliseu, que aprendiam para compartilhar também o evangelho com as outras pessoas. Então esses eram os filhos, eram profetas, mas profetas menores, profetas que profetizavam também. Mas eu achei muito interessante nesse versículo aqui, que eles reconhecem a autoridade de Eliseu, né? Eles tomaram uma decisão e foram até Eliseu ali, mas eles reconhecem Eliseu como autoridade, como profeta superior ali, né? Assim, todos nós somos iguais perante Deus, ninguém é melhor do que ninguém. Mas dentro da igreja, dentro daqueles que Deus ele chama e elege para ter um chamado ali, a gente tem que ter um respeito ao chamado da pessoa, tá bom? Então, porque ele foi constituído por Deus. Então é muito importante a gente ter esse olhar, tá bom, para o líder, de respeito, porque Deus o colocou naquele chamado ali, tá bom? Então é interessante isso aqui, que todos eles respeitaram, eles foram até ele ali, tá bom? Aqui a gente pode entender também como se fosse
uma igreja, né? Tava tanta gente que era pequeno para eles, isso era um problema. Quem dera, né, nós pudéssemos ter um problema desse aí na nossa ala, né? Que nós tivéssemos tantos membros que não comporta dentro da nossa ala, né? Qual seria a solução, né? Construir uma nova igreja ali, uma nova ala, ou dividir a ala, uma parte dos membros faz a reunião de manhã, o outro intercala com o outro ali no outro horário, né? Fazer duas unidades no caso, né? Que problema bom esse, né? Cresceu ali de tantos discípulos que teve que aumentar o lugar. E eu acho interessante aqui no versículo que eles vêm com o problema para Eliseu, mas ele já vem com a solução também. Olha só no versículo 2 aqui. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele, ide. Né? Então eles já falaram, olha, nós vamos até o Jordão, cada um de nós vamos pegar uma viga, ou seja, não era pesado para ninguém, né? Cada um tinha uma parte do serviço ali. E apesar deles terem dividido o serviço por pessoa, cada um de nós corta uma madeira para trazer. Né? Apesar deles dividir por pessoa e cada um ter a sua função, o que deveria fazer, o que seria bem mais rápido, né? Ele fala vamos, ou seja, todos estavam juntos. Então era um projeto de serviço aqui, né, que eles estavam fazendo, um projeto de serviço. Eu achei muito interessante a iniciativa deles irem até o líder com essa ideia. Eu achei muito interessante aqui que ao apresentar o projeto de serviço aqui, o Eliseu, né, o profeta, ele disse, ide, ele autorizou na hora, era algo bom, né, ele não teve que ficar pensando, não, vamos fazer, ide, vai fazer sim. Né? Então a gente pode observar aqui que isso serve na igreja como se fosse escola dominical, ou os rapazes, ou a organização das moças. Se vocês querem uma atividade, vocês podem chegar até o bispo e falar, nós queremos essa atividade aqui, ó, e nós já planejamos isso. Dá para vir aqui, abrir a capela. Aconteceu isso recentemente aqui na minha estaca, né? Tava um festival, que era um teatro do Rei Leão, que foi envolvido toda a estaca. E aí acabou o festival, já fizeram a apresentação. E aí depois teve um feriado e os jovens manteve o grupo ali no WhatsApp, né? Eles ficaram conversando ali. Ia ter o feriado no outro dia, eles estavam doidinhos assim para se reencontrar, né? Então eles mesmos programaram a atividade. Eles programaram lá no grupo, né? Entre eles lá. Falou, e agora? Mas agora a gente tem que resolver os problemas. Quem vai abrir a capela para nós? Aí a minha filha falou, eu vou ver com meu pai aqui se ele pode abrir a capela, que ele tem chave. Aí ela veio e pediu, eu falei, eu abro, mas quem mais vai estar lá? O que vocês precisam? O que vocês... a gente só quer se reencontrar, ficar junto lá. Falei, tá bom, vê lá, resolve lá vocês que eu abro. Aí ela foi lá e falou, o meu pai vai abrir. Aí eu falei, o que nós vai comer? já entrou comida no meio. Aí ligaram lá o professor do seminário, o Paulinei, tem como trazer aqueles refrigerantes para nós? Tá lá, tá numa sala lá, né? Aí ele falou, eu vou deixar na outra sala, vocês podem usar. E aí deixou na outra sala, quando a capela estivesse lá, quando a gente fosse na capela já ia estar lá disponível para nós o refrigerante. Né? Chamou a presidente das moças que estava organizando o teatro na época ali, né? Hoje ela é presidente das moças da estaca, né? A Luana. E aí foi muito interessante que eu cheguei lá, abri a capela, os jovens chegaram, tudo no horário combinado. Daqui a pouco veio o Bispo Edson também. Eu falei, ei, Bispo Edson, você está fazendo aqui? Os jovens falaram, leva a gente nessa atividade aqui, a gente que programou. Ele falou, não tem que fazer nada, só levar a gente. Então ele ficou muito feliz da iniciativa dos jovens também, e a gente ficou lá conversando sobre isso, né? Sobre a iniciativa dos jovens, como eles vieram já programado tudo, e eles mesmos viram quem ia abrir a capela, quem ia fazer. Eu fiquei tão feliz naquele dia que eu peguei e falei, eu vou trazer um sorvete para esses jovens aqui. Aí eu fui lá na sorveteria, comprei aquele 10 litros de sorvete lá, nossa, não sobrou nada, né? Então foi uma atividade ótima, eu gostei dessa parte da iniciativa. E aqui o que está acontecendo é isso, é uma iniciativa dos próprios membros, né, da escola dos profetas aqui. Então, é uma iniciativa deles, era um projeto de serviço, cada um deles programaram, né, cada um de nós vai cortar uma viga e trazer, dividir já o serviço. Olha que problema bom, né? Tinham tanta gente que era pequeno o lugar que eles estavam.
talvez na nossa ala, na igreja aí, o que nós podemos fazer uma meta, né? Ah, será que cada um de nós consegue trazer uma pessoa para visitar a igreja esse mês, né? Então, veja, se nós temos a frequência aí de 100 pessoas, se cada um trazer um, já vai para 200, né? Deixa os missionários, deixa Deus trabalhar no coração das pessoas. Só convida elas para vir à igreja. Então, chega lá, apresenta para os missionários, deixa Deus trabalhar no coração das pessoas. Nós temos que fazer a nossa parte, aqui como eles fizeram, né? Cada um tem que trazer uma viga. Cada um convidando uma pessoa para a igreja, tenho certeza que Deus ele vai ficar muito feliz com a gente também. Então vamos lá, então ele programou esse projeto de serviço aqui, e apesar de cada um ter que trazer uma viga, a gente observa aqui que eles estavam unidos, foram todos juntos ali. Eu achei interessante aqui que Eliseu, apesar da ideia não ser dele, ele já de pronto imediato ele disse, ide, ele incentivou, vai fazer sim, né? Interessante, o versículo 3 ele continua, um deles pergunta para Eliseu, né? Disse assim, ó, e disse um deles, serve-te de ires com os teus servos? E ele disse, eu irei. Ele falou, você pode ir com a gente lá nessa atividade, né? Nesse projeto de serviço, Eliseu? Eu digo, eu vou. Ele só teve que ir, ele não teve que cortar madeira, nada, ele só teve que ir lá. Mas a presença dele foi muito fundamental nessa atividade. Olha só o que aconteceu aqui, né? Apesar que eu já li aqui, mas olha só o que aconteceu aqui. E foi ele, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. E sucedeu que quando derrubava um deles uma viga, o ferro saiu na água, né? O ferro caiu na água. O ferro, ele estava com a machadinha, e a machadinha caiu na água. Aqui diz, na tradução nossa, aqui diz que o ferro caiu na água, tá bom? Dá a entender assim que como se ele estivesse batendo com a machadinha e escapou do cabo e só o ferro, né, da machadinha caiu lá. Mas no hebraico original não é isso que está dizendo, né, que saiu da madeira ou coisa assim. É como se fosse o ferro mesmo, a machadinha inteira tivesse caído lá. Dá para fazer essa separação, mas o texto não está dizendo isso, tá bom? Aqui o texto ele traz aqui a ideia do ferro. O ferro ele era muito caro, né, naquela época. Quando a Israel, eles eram cativos de outras nações, a primeira coisa que eles pediam de tributo ali era ferro, né? Ferro, latão, ouro, metais. Por quê? Porque isso desarmava os próprios pessoas que eram dominadas ali, né? Lembramos de uma batalha ali para trás que nós já lemos, que só quem tinha arma de guerra era Jonathan, que era filho do rei Saul, e o rei Saul, que tinha espada e lança só. Os outros israelitas foi tudo lutar ali com um pedaço de madeira, pau, de pedra. Foi para a batalha dessa maneira, né? Porque eles não tinham armas de guerra, por causa que quando eles eram subjugados, eles pediam ali como tributo, imposto, ferro. E aí o que eles tinham de ferro? Faca, lança, tinha que dar tudo ali, né? Então eles ficavam desarmados aí. E aqui no caso, eu só estou comentando isso, que o ferro ele era muito importante. E Israel, ele não dominava a tecnologia do ferro, de fazer essas ferramentas. Então, ele tinha que conquistar, comprar. Então, essa machadinha aqui, com certeza, ela tinha um valor muito alto, tá bom? Era muito caro uma machadinha dessa, e agora ela saiu, né? Ela caiu, acabou caindo no Rio Jordão lá. Lembrando que o Rio Jordão, ele não é água cristalina, né? É uma água meia cor de barro assim, né? Não dá para ver onde caiu ali. Caiu lá, mas não dava para pegar. Aí quando caiu lá, o versículo diz assim, né? Que aquele que deixou cair clamou dizendo: Ai, meu Senhor, porque era emprestado. Além disso, era emprestado ali a machadinha, e agora ele tinha perdido, né? E aqui quando ele diz, ai, meu Senhor, ele não está fazendo uma oração a Deus, ele está se referindo a Eliseu. É um tratamento de respeito de chamar Eliseu ali de Senhor. Então ele buscou a liderança dele, clamou na liderança dele ali. Olha a importância do líder estar lá para resolver as coisas ali, né? Eliseu não estava cortando madeira, mas ele pôde solucionar esse problema aqui. Quando ele disse, ai meu Deus, era emprestado. E aí então Eliseu continua aqui, né? Ele disse o homem de Deus, que é Eliseu, onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pedaço de pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E então ele estendeu a sua mão e a tomou. É bem interessante isso aqui, né?
que logicamente, né, um pedaço de ferro não é para flutuar numa água, né, mas nós temos aqui um líder, né, que tinha o sacerdócio, né, e ele fez ali, né, ele cortou uma madeira, lançou lá e o ferro subiu, né, começou a flutuar ali. Tem algumas traduções que diz que o ferro nadou, né, eu gosto mais de flutuar do que nadou. Eu já fico pensando em braçada de natação, então eu acho que a tradução flutuou aqui é melhor. Né? E então o ferro flutuou e aí ele falou para aquele homem, pega, né? Lançou a mão lá e trouxe. Para finalizar, eu peguei o comecinho do versículo 8, que dizia assim, ó. E o rei da Síria fazia guerra em Israel. Por que que é importante esse versículo aqui? Porque esse cenário aqui mostra o quê? O progresso, né, do evangelho em meio à guerra. Estava acontecendo guerra entre Israel e a Síria. E mesmo assim estava crescendo, né? Eles estavam crescendo o número ali de, de pequenos profetas, de maneira que eles tinham que construir um lugar maior para ficar. Eu achei interessante isso, que apesar da guerra, ou seja, até mesmo hoje, apesar da pandemia, nós podemos crescer, né? Podemos aumentar. O Evangelho de Jesus Cristo pode ajudar outras pessoas a se converter ao Evangelho e se tornar membro da igreja. Interessante isso. Outro ponto que eu quis mencionar aqui, que eles estavam em meio à guerra, é porque no meio de tanta coisa acontecendo, olha só o registro, algo tão importante que foi colocado aqui nas escrituras. É uma história de um homem, né, que deixou a machadinha cair ali na água, e Deus se importou com essa única pessoa, né, que deixou a machadinha cair ali, e o servo fez flutuar e recuperou a machadinha ali. Então isso mostra para nós que Deus ele está preocupado com os nossos problemas, né? E aí eu finalizo a mensagem falando essas coisas aqui, né? Sobre o simbolismo, né, de nossas machadinhas, o que nós perdemos, né? O que nós perdemos, né? Talvez você possa ter perdido o carro, ou ter perdido uma moto, ter perdido até mesmo a sua própria casa, ou perdido o celular aí, acontece, né? Com roubo, alguma coisa assim. Você pode ter perdido. Lembra dessa história aqui. O homem ele não se desesperou a ponto de pular dentro do rio ali, que não sabia, ele podia até se afogar, não colocou a vida dele em risco, né? Ele buscou o líder ali, ele buscou ao Senhor. Eu achei muito interessante isso, que ele buscou ao Senhor, buscou o líder dele ali, para saber o que ele deveria fazer. E aí o líder orientou, fez flutuar ali, falou, vai, toma, toma e pega. E ele foi lá e pegou, né? Então, não importa o que nós perdemos, nós temos que buscar ao Senhor. Sempre nos voltarmos para o Senhor. Ou o Senhor ele vai nos dar força para conquistar de novo novas coisas. Eu sei que o Senhor é a melhor opção de nós se voltarmos a Ele. Bom? Ou também, como diz aqui, o ferro caiu na água, né? Às vezes pode ser você mesmo que caiu numa tentação ou coisa assim, e Deus ele pode te levantar, né? Você pode ser resgatado também, tá bom? Então é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje, né? Desse milagre que Eliseu fez, né? Acho que algo que me chamou a atenção é isso, que em meio à guerra, né, Deus ele se preocupou com um homem que derrubou uma machadinha na água. E se Deus ele foi capaz de se preocupar com uma machadinha que caiu dentro da água, com aquele homem que deixou cair ali, era emprestado, ele ia ter que pagar, ele ia ficar em apuros, né? Ele estava trabalhando, fazendo coisa, a obra de Deus. E se Deus foi capaz de se importar com ele, ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com o seu problema, ele sabe das suas perdas, ele sabe onde você caiu e você deve se reerguer. E você tem que fazer o quê? Se voltar ao Senhor, orar ao Senhor para que ele possa dar essa força, para que você possa se reerguer, para que você possa recuperar aquilo que você perdeu, tá bom? É essa mensagem que eu deixo com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.